Pessoal, muito boa noite. Sejam todos vocês muito bem-vindos. O Mauro acabou de dar um alô a todos vocês, né? O Mauro, nosso grande líder, um grande motivador, uma pessoa com resultado expressivo nesse projeto fantástico. E o meu boa noite especial, especialmente aos novos, que talvez estejam aqui pela primeira vez, né? Mas, enfim, nós temos aqui distribuidores de várias partes do país, temos pessoas de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, pessoas da Bahia, Pernambuco, São Paulo, enfim, temos distribuidores desse vasto país e também os seus convidados. Poderão ainda ligar para eles, os convidados, os novos, os diretos da sua rede, todos que fazem parte dela, para que possam acompanhar essa videoconferência que vamos iniciar agora, né? Tá? Então, podemos começar desde já, mas ainda você pode ligar, vamos dar mais um minutinho, né? Para que nós possamos começar realmente em definitivo. O amigo José Reis, lá de Recife, seja muito bem-vindo. José, prazer falar com você, satisfação muito grande, né? A Bahia aguarda você. E aproveitar, para baixo, Mauro. Pessoal, pronto, agora, melhorou o som aí, pessoal? Deu uma aumentada aqui, Mauro, melhorou aí para você? Opa, maravilha, né? Então, aumentamos aqui até o nível final. Beleza, meu irmão, maravilha, ok? Bom, pessoal, vamos começar, né, nossa reunião de negócios, que tem o objetivo mostrar o projeto e também o nosso sistema, que é o que mais paga no Brasil. Então, meu boa noite inicial a todos vocês, sejam realmente todos bem-vindos, tá? Bem, a Timol, ela desenvolve um projeto de saúde familiar. Vejam bem, é um projeto que todos os membros da família são beneficiados. Nenhum membro da família sequer está excluído. Isso por si só já é uma grande vantagem, porque a família como um todo vai ter saúde. Isso difere muito de um receituário médico, ele é individual. O medicamento do marido é um, da esposa é outro, dos filhos também é outro, cada um no seu particular. Mas o nosso projeto, ele engloba todos os membros da família. Então, isso é extraordinário. Então, essa parte inicial da nossa palestra, nós vamos falar do nosso projeto de saúde. Vamos falar de saúde. E quando se fala em saúde, nós buscamos ter qualidade de vida. É uma coisa que eu sei que todos vocês vão concordar, que nós buscamos ter qualidade de vida. Mas a pergunta é óbvia, né? O que é qualidade de vida? Para você, o que é que vem a ser qualidade de vida, né? Aí vem uma série de perguntas que nós vamos analisar e vamos chegar à conclusão, é ter qualidade de vida. Para algumas pessoas, ter qualidade de vida é poder comprar tudo que deseja, mas você concorda que para ter qualidade de vida, saúde é vital? Então, saúde é vital para que você tenha qualidade de vida. É talvez o indicador mais preciso de que você está vivendo com qualidade. Tem saúde. Olha só essa pergunta, né? Você costuma praticar exercícios físicos? Vivemos num período que as academias estão lotadas, né? Mas, até no particular, né? Uma caminhada, exercício. Muitas pessoas têm tido essa consciência nos dias atuais da importância da prática de exercício regular e até com acompanhamento, né? Agora, atentem para essa outra pergunta. Você anda estressado? Bom, vamos mudar para outra pergunta. Você conhece alguém que anda estressado? Ou melhor, eu não sei por que eu estou fazendo essa pergunta. Eu sei que você não conhece ninguém que anda estressado. Na sua casa não tem ninguém estressado. No seu trabalho não tem ninguém estressado. Meus amigos, infelizmente, o estresse se tornou uma praga. As pessoas vivem estressadas. O dia a dia tem levado as pessoas ao estresse, até em níveis elevados. É o estresse por causa do trabalho, por causa do excesso de responsabilidade. Enfim, o estresse, né, ele tem dominado as pessoas com todo em vários âmbitos, né? Então, uma pessoa que tem qualidade de vida, ela não anda estressada. E essa outra pergunta, né? Você consegue responder?
Mas responda para você próprio, de modo introspectivo. Hoje, nesse exato momento, você tem tido tempo para a sua família? Mas quando nós falamos tempo, não é o tempo talvez em frente à televisão, é tempo de qualidade com a sua família. Você tem tido tempo de qualidade com os seus filhos, com a sua esposa? Bom, uma pessoa que tem qualidade de vida, ela passa tempo de qualidade com a família, concordam? E como que está a sua saúde? Você está saudável? Quando foi a última vez, por exemplo, que você fez um check-up de como que está o seu organismo como um todo? Então, você tem certeza que está saudável? Ou costuma, como faz a maioria dos brasileiros, né? Empurrar com a barriga, procura um tratamento simplesmente quando estoura um mal e talvez até súbito. Você está saudável realmente? Está acompanhando a sua saúde? Sabe como que está realmente o funcionamento do seu organismo? Bom, por que te fazemos essas colocações e essas perguntas? Porque qualidade de vida é tudo aquilo que afeta a sua vida. Isso envolve a sua saúde, envolve a sua educação, o seu bem-estar físico, mental, o seu bem-estar psicológico e emocional, envolve o seu relacionamento com as pessoas, o relacionamento social, o relacionamento com os familiares e amigos. Então, tudo aquilo que está à sua volta, no seu dia a dia, influencia na sua qualidade de vida. Isso é um fato. Mas eu também tenho certeza que você concorda que para ter qualidade de vida, a principal característica é essa que veio aí no início do slide, é saúde. Então, pessoas que têm qualidade de vida, elas têm saúde. Essa é a principal característica. Pois sem saúde, tudo mais à nossa volta é afetado. Então, quando um membro da família está doente, todos os outros acabam sofrendo. Vão trabalhar preocupados, tem que sair do trabalho mais cedo, a preocupação com os exames, com o médico, quando está hospitalizado, perder noite de sono, acompanhando a pessoa. Alguns extremamente religiosos passam a noite orando para que aquela pessoa possa se recuperar. Então, quando a pessoa não tem saúde, é um indicativo claro de que ela não está tendo qualidade de vida. E isso também afeta as pessoas que estão à sua volta. E quando falamos, meus amigos, em ter saúde, nós não podemos deixar de falar sobre água, que é o líquido indispensável para a vida. É sabido por todos que é impossível a vida sem esse líquido precioso que é a água. Tanto é assim, meus amigos, que o ser humano, pelo menos 71% do seu organismo, do seu corpo, é composto por parte líquida, é água. Atualmente se sabe que, pelo menos, nos seus dentes, 3% é líquido. Então você vê uma estrutura óssea, mas ali também tem a parte líquida, tem água. Então 71% do seu corpo é composto por água. Então nós podemos afirmar categoricamente que o ser humano nada mais é do que um aquário ambulante. É o que você tem em maior quantidade no seu organismo, é água. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que o seu médico, nos seus exames de rotina, nos seus exames periódicos, ele perguntou como que está a água do seu corpo, já que é o que você tem em maior quantidade nele? Quando foi que perguntou, né? Eles não perguntam. E você próprio, você tem cuidado desse bem vital, que é 71% do seu organismo, e que você concorda que é um aquário ambulante? Então, 71% do nosso organismo, ele é água, e precisa realmente ser tratado. E aí vem a pergunta óbvia, né? Como que está a água do seu corpo? Tá? Como que está a água do seu corpo? Tem uma analogia muito bem feita e com propriedade, que se compara o seu corpo a um aquário. E os peixes seriam as células. Se você não trocar a água do seu corpo, não tratar ela, o seu peixe vai morrer. E aí você tem a porta de entrada para as mais diversas enfermidades. Você precisa tratar o seu corpo, a água do seu corpo, de modo que o seu sangue, o centro é parte líquida, de modo que os órgãos subsequentes, eles estejam nessa condição aí que baixo, alcalino. E aí vem a pergunta, você tem certeza
que seu organismo está nessa condição alcalina, uma condição que vai te propiciar saúde, que vai atacar e defender-se das doenças? Você tem certeza que ele está assim? Bem, algumas situações, ainda falando de saúde, que pode contribuir para o bem-estar do seu organismo como um todo e ele se manter alcalino. Uma situação é os alimentos que você ingere diariamente. Aqui você vê nesse slide vários alimentos, frutas, hortaliças, todos alimentos alcalinos, que vão ajudar a manter o seu corpo como alcalino. Mas temos que admitir que a maioria das pessoas preferem os ácidos, aqueles alimentos que acabam trazendo as doenças para dentro de você. É fato que as doenças não surgem automaticamente. Elas obedecem a um padrão, especialmente de acidez. E aí você tem alguns alimentos como os excessos de açúcares, os refrigerantes, o fast food, você vê os hambúrgueres, a batata frita, que todos nós sabemos quão danoso é para o nosso organismo, mas que infelizmente a maioria não tem dispensado. Então é muito importante que nós venhamos a tratar do nosso organismo, né? Para que o nosso ambiente do corpo ele se torne alcalino. O ambiente alcalino do corpo ele tem um pH ali acima de 7. É o que você está vendo aí, pH, potencial hidrogiônico. O pH, tá? O pH do seu sangue. O seu sangue ele tem um pH em cerca de 7,4. Se ele for abaixo desse valor, olha que informação importante, meus. O seu sangue é ácido. Se o seu sangue for ácido, os seus órgãos também serão ácidos. E todo o seu organismo. Em resultado disso, você fica vulnerável para as mais variadas situações. Fica vulnerável aos fungos, às bactérias, aos vírus. É sabido, inclusive você vê essa informação aí, que medições do pH da saliva de pacientes com câncer registraram valores entre 4,5 e 5,7. Então, notem, pessoas que têm câncer, elas têm o pH baixo, ácido. Então, o câncer, ele não vai se desenvolver, a menos que seja um fator hereditário, no pH acima de 7,4. 7,4 é o pH do seu sangue. Então, olha a importância de você saber como que está o seu organismo. Se ele está alcalino ou se ele está ácido. E falando da acidez, nós não podemos deixar de fazer alusão ao que disse esse médico alemão Otto Hirsch Walburg. Aliás, até para descontrair, quando fala em Alemanha, nós lembramos numa Copa do Mundo de 2014, né, meus amigos? Lembramos lá no 7-1, mas enfim, isso já passou, né? Vamos falar do médico alemão, né? Mas em 1931, o médico alemão foi ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. E a sua tese vencedora era a causa primária de prevenção do câncer. E ali ele afirmou o seguinte, olha, os tecidos cancerosos são ácidos, os saudáveis, alcalinos. E ele disse mais, qualquer forma de tumor cancerígeno, ele necessita de duas condições para se desenvolver. Uma condição é a acidez no sangue, e a outra condição é a hipóxia, que é a falta de oxigênio, ou a baixa oxigenação. A falta e a baixa oxigenação contribuem para o surgimento e o desenvolvimento de um tumor cancerígeno. Essa tese ela é hoje corroborada pela ampla classe médica. Todos corroboram esse fator. O câncer ele vai se desenvolver a partir dessas condições. A falta ou a baixa de oxigênio, que é a hipóxia, e a acidez do sangue, que é a acidose. Ok? Então, diante disso, nós temos aí o surgimento de diversas enfermidades, inclusive o câncer. Notem que o Dr. Otto Walburg fez alusão à hipóxia, que é a falta de oxigênio. Mas o que causa a hipóxia, né? Olha que informação importante, meus amigos. O excesso de radicais livres é a causa da oxidação celular. E isso gera a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Em resultado disso, vem o envelhecimento precoce. Então, a membrana celular é oxidada pelo excesso de radical livre. E aí, logicamente, vem a pergunta, né?
O que é o radical livre? O radical livre, ele nada mais é do que o átomo isolado de oxigênio. Tenha em mente que o oxigênio está inclusive presente na respiração. E segundo dados da classe médica, 3% dele se transforma em radical livre, que é benéfico. Mas o excesso dele acaba corroendo a membrana celular. Notem que o nome dele é muito sugestivo, radical livre. Radicalizou esse átomo de oxigênio e está solto. Está sem função dentro do seu organismo. E uma vez que isso ocorre, tudo que ele encontra pela frente, ele vai corroendo. E esse nível elevado de radical livre é causado pelo que você vê aí, olha, os raios ultravioletas, o ambiente poluído do nosso sistema, o estresse, principalmente por causa da vida moderna e agitada, e a péssima dieta alimentar. Então, tudo isso eleva o nível de radical livre. E a sua proteção da célula é distante. E aí você tem a porta de entrada para as mais diversas enfermidades. No meio médico, meus amigos, o radical livre, ele é chamado de agente desgastante da vida. Por isso que alguns médicos dizem que o ser humano não envelhece, enferruja, e está aí a explicação, né? O radical livre, ele causa oxidação. É a ferrugem mesmo que vai corroendo a sua membrana celular. Então, nós poderíamos dizer que o excesso de radical livre, ele é o que você poderia chamar de vampiro da sua célula. Ele rouba a energia dela, destrói a sua membrana celular, ela fica sem defesa e é danificada. Então, nós entendemos assim quais são as causas das enfermidades, né? O excesso de radical livre, a acidez sanguínea e a hipóxia, que é a baixa ou falta de oxigênio nos órgãos do corpo e no seu sangue. Essa informação é muito importante, né? O radical livre não é totalmente maléfico. Dentro do organismo, o radical livre tem uma função e ele ajuda no processo de imunidade, de cicatrização, de coagulação. Também contribui para a apoptose, que é a morte programada da célula, né? Uma célula fraca, envelhecida, ela literalmente se suicida para que surja uma nova e fortalecida no seu lugar. Nós temos aí, então, um processo de autorrenovação celular. E esse processo ocorre principalmente durante o sono, tá? Mas olha o interessante, o radical livre, na quantidade ideal, proporciona e ajuda nesse processo. Mas olha os efeitos negativos do excesso de radical livre. Ele causa envelhecimento precoce, a mutação do DNA que leva ao câncer, também causa destruição das membranas da célula, né? E patologias. São pelo menos 140 patologias diferentes que se atribuem à sua causa ao radical livre. Recentemente, lendo um periódico sobre radical livre, vários casos de cataratas foram associados ao excesso de radical livre. Então você consegue perceber o quão danoso é o excesso de radical livre no nosso organismo. E aí o resultado não poderia ser outro, né? O aumento das mais diversas enfermidades, aumenta de modo vertiginoso os casos de hipertensão, de artrite, derrames, hernia de disco, diabetes, entre outras várias doenças, né? Falando precisamente aqui do câncer, que é uma doença que nos tempos atuais tomou uma proporção alarmante, talvez nós tenhamos na sala pessoas que, como eu, têm mais de 30 anos de idade. E se você, como eu, tem mais de 30, talvez se recorde que quando você pronunciava a palavra câncer, o seu pai, sua mãe ou seu avô, ele batia na sua boca, né? Mas, hoje em dia, é uma doença extremamente corriqueira, né? E que se tomou várias proporções. Mas você percebe que esse aumento das enfermidades se deve ao excesso de radical livre, que causa a hipóxia, e também a acidez sanguínea. Felizmente, a natureza disponibiliza a água. E a boa notícia, meus amigos, é que a maioria dessas enfermidades ela pode ser tratada simplesmente tomando água. Notem o que disse o Dr. Laí Ribeiro, médico, cardiologista, nutrólogo. Ele disse o seguinte, acompanhe. Água determina doença, água determina saúde.
Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. Agora, grave essa frase célebre dele. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Meus amigos, eu vou repetir o que disse o Dr. Laí Ribeiro. A água pode ser usada como remédio. É uma frase célebre e extremamente verdadeira, porque a água pode ser usada como remédio. E isso é fantástico, tá? Porque se a sua água for de qualidade, você vai ter uma água que pode tratar o seu organismo. E sabendo dessa necessidade de ter uma água que fosse tipicamente medicinal, a Timol, em 2002, desenvolveu o Silocimol, para que os seus usuários pudessem ter qualidade de vida. Lembra lá do início da apresentação? Se você tem saúde, esse é o indicativo de que você tem qualidade de vida. E essa foi a missão, quando essa empresa surgiu. Você veio o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva, criador, inventor desse projeto e também do produto, para preparar a água, para que você tenha mais saúde. Ele estava bem apercebido disso, de que a água pode ser usada como remédio. E se a água for usada como remédio, isso vai se traduzir em vários benefícios para o seu organismo. Tá? Bom, mas aí vamos começar a falar da empresa, começar a falar de tudo que chegou até aqui, e na sequência, aí você vai ver os resultados, ok? Então a empresa, a Timol, ela tem 13 anos de mercado. A nossa sede fica localizada em Uberlândia, Minas Gerais, e a empresa tem algo que ela se orgulha muito, que é o atestado de idoneidade do Congresso Federal. Meus amigos, em 10, 12, 13 anos, vários segmentos entraram no mercado e já se foram. Mas a Timol, ela recebe um atestado de idoneidade do Congresso Federal. Um documento assinado por mais de 330 deputados e 3 senadores. É um indicativo de que você tem uma empresa honesta. Nesses anos, a Timol nunca deixou de pagar bônus a seus distribuidores. E isso é um motivo de orgulho, porque aquele distribuidor que tinha 20 mil para receber, recebeu. Mas aquele que tinha lá 10 reais também recebe. A honestidade. Além disso, a Timol é uma indústria. Ela produz a maioria dos seus produtos e tem várias linhas, como a linha de produtos magnéticos, também uma linha ortopédica, né? Para que você conheça um pouco mais da empresa, atualmente, a Timol tem aproximadamente 26.300 distribuidores cadastrados no país. Estamos presentes em todo o território nacional, com distribuidores em todas as regiões. E tem uma presença muito forte, né, no sul, principalmente São Paulo, na região sudeste de São Paulo, no norte do país, e agora a empresa está se consolidando como uma multinacional. Temos uma base montada em Portugal, da onde se atende os países europeus e também nos Estados Unidos. E a empresa conta com escritórios próprios espalhados pelos estados brasileiros, para que os distribuidores tenham com maior facilidade a aquisição dos produtos. E isso evita um problema que você pode ler aí, né, os atravessadores. O distribuidor adquire diretamente na empresa. E a Timol prima por uma coisa muito importante, que é o treinamento, é o suporte para os seus distribuidores. Nós temos videoconferências realizadas religiosamente, tá? Na segunda, na terça de manhã, realizada na quarta, também aos sábados. E atualmente a Timol desenvolveu e implantou a Faculdade Timol. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 3 turmas formadas nesse final de semana. Uma turma em Feira de Santana e 2 turmas aqui em Salvador. Nós temos escritório em Salvador e tivemos hoje a formatura de 2 turmas. Então isso realmente é extraordinário. Nós primamos pelo suporte, né? Você aí vê foto da fachada da nova sede, foto de escritório de um nível extremamente elevado, como é o de São Paulo, né? Mas o mais importante é a missão da empresa, o objetivo dela, desde que ela foi criada, né? Proporcionar qualidade de vida para as pessoas,
através do uso do Silosimol e do nosso sistema de trabalho. 9. Proporcionar qualidade de vida. E você viu há pouco, né? O principal indicativo de que a pessoa tem qualidade de vida é que ela tem saúde. E você também viu o Dr. Laí Ribeiro dizer que a água pode ser usada como remédio. Então, nós vamos colocar alguns depoimentos e vocês vão constatar essa verdade, que a água tratada pelo Silosimol produzir um verdadeiro remédio para as pessoas que utilizam. Então, acompanhe os depoimentos. Bom, nós estamos aqui com a Elizabeth, aqui de Salvador. Ela vai nos relatar aqui o que aconteceu com a filha, ok? Um problema muito grave que ela própria vai nos contar. Vamos prestar atenção. Por favor, Elizabeth. Bom, a minha filha chama-se Carla Tatiane, eu sou daqui de Salvador, Nova Cajazeira. Ela já nasceu com um problema de deficiência mental. E quando completou 18 anos de idade, ela começou a convulsionar. E há uns 6 meses atrás, a médica tinha que me falar que ela não poderia mais convulsionar, porque os neurônios dela estavam queimando. E 8 dias após que a médica me falou que ela não podia convulsionar, ela deu 8 crises convulsivas. E infelizmente eu levei a minha filha para casa, já em estado vegetativo, não mexia com os olhos, não mexia com o corpo, a ambulância que levou para casa e deixou ela em casa. E aí, alguns dias, eu encontrei uma amiga que me falou deste aparelho, mas ela não me falou para eu comprar água, ela me falou para eu pegar o aparelho para trabalhar. Eu disse a ela, não posso trabalhar porque eu estou com minha filha doente. Mas ela me falou dos benefícios, dos ganhos, e eu levei isso aí até uma outra pessoa, que eu sabia que tinha condições de trabalhar e é uma ótima amiga. E ao chegar lá, ela me falou que ela já trabalhava com aquele aparelho e que ela tinha a água para me dar. Eu peguei a água, levei para casa. Primeiro resisti um pouco, porque a água, eu imaginei, minha filha já bebe água. Mas levei a água para casa e comecei a dar num capuchozinho de algodão. Eu olhava o algodão, botava na boca e observei que à noite a minha filha já mexia normalmente o olho. No segundo dia, eu muito feliz, comecei a dar meio copo de água. E nesse meio copo de água, o dia todo, à noite ela já mexia o corpo. E resumindo, com uma semana, ela já levantava, ia diretamente para o banheiro, fazia xixi, suas necessidades, certo? E eu fiquei muito feliz, né? Alegre, não só eu, com toda a minha família, chamei meus vizinhos para falar, comentar o assunto, mas o mais importante que isso, que todos os dias pela manhã, quando eu ia escovar os dentes da minha filha, eu observava que ela botava um catarro. E era uma coisa diferente, que parecia um mingauzinho assim de goma, sem leite, aquela coisa resistente. E ao perguntar à médica dela, a psiquiatra, a médica me disse que era a convulsão, a epilepsia que ela estava botando para fora. E ela tomava 15 comprimidos do dia. E daí em diante ela passou a tomar só 5. E esses 5 que ela toma já não está mais surtindo efeito, porque quando ela usa o remédio ela passa mal. Mas minha filha está ótima, graças a Deus, rendendo saúde, andando. No dia que a médica mandou levar a ambulância, que era para levar ela para fazer os novos exames para ver como estava, minha filha passou na frente do rapaz que estava com a maca, correndo 64 degraus, pedindo que ia chegar primeiro porque ela queria sentar no banco da frente. E todos ficaram boquiabertos sem ter explicação. Mas a explicação foi a água do Silosimol, que hoje é a única água que a minha família toda toma. Maravilha, Elizabeth. Fala para nós da sua hipertensão. Eu era hipertensa desde os meus 25 anos. Assim que eu me casei com 18, com 25 anos, eu me tornei uma mulher hipertensa. Eu tive 16 filhos, só tenho 3 filhos vivos, porque minha pressão subia demais e matava minhas crianças. Eu só tive problema de pressão até antes de conhecer o Silosimol. A partir do dia que eu conheci o Silosimol, minha pressão hoje é 12/8 em qualquer momento. Maravilha. Muito obrigado, Elizabeth. Estamos aqui com a Giane, em Maceió. Ela tem um depoimento de um problema que ela vinha passando já a longo prazo. E ela vai nos relatar aqui que problema é esse. Por favor, Giane. Então, a Milcom, né? Meu nome é Giane, eu sou formada em comunicação, trabalhei 27 anos em rádio
e eu tinha um problema muito grave. Desde pequena, meu intestino nunca funcionou muito bem. E à medida que eu fui envelhecendo, ele foi ficando cada vez pior. Então eu tomava muitos medicamentos para conseguir ir ao banheiro, não ia. A minha alimentação, eu até ficava chateada quando eu ia ao médico e ele falava assim, olha, você tem que comer ameixa, só se eu comer um caminhão de ameixa, porque eu como ameixa de manhã, eu tomo suco de laranja, eu tomo iogurte natural, eu como mamão, eu como granola, eu não como feijão, eu não como arroz, eu não como batata, eu não como cebola. Tem uma lista de alimentos que eu não como. Só como tudo pastoso. Nos últimos anos eu estava comendo muito pastoso. E mesmo assim, eu já fiquei mais de 30 dias sem ir ao banheiro. Fui para a mesa de cirurgia várias vezes. E uma das vezes o médico até lamentou, né, a minha situação. Ele falou, nossa, você é tão jovem e passando por isso, uma qualidade de vida péssima, né? E uma expectativa de vida tão pequena, porque quem tem problemas assim não vai viver muito, né? Não tem nada que a gente possa fazer por você. E aquilo me entristecia muito, porque eu não queria morrer, eu quero viver, quem não quer viver, né? A vida é ótima, maravilhosa, e eu tinha esse problema aí. Meu marido sempre estava comigo quando eu ia ao banheiro. Por quê? Ele ficava fazendo massagem, ele tentava de alguma forma me ajudar. E já nos últimos tempos ele não ia mais, porque ele não aguentava ouvir os meus gritos. Nos últimos 2 anos eu sangrava todas as vezes que eu ia ao banheiro e andava sempre com hashi na bolsa, porque se por acaso eu sentisse vontade de ir ao banheiro e eu não estivesse na minha casa, eu tinha que quebrar as minhas fezes antes de usar o banheiro de alguém, porque senão eu entupia o banheiro. Então a minha situação era muito grave. Eu já cheguei a tomar 900 miligramas de cáscara sagrada, por exemplo, 8 comprimidos de lactopurga e não ir ao banheiro. Então era muito grave. E quando eu conheci o Sulocimol e a pessoa me falou de como era maravilhoso o funcionamento da água magnetizada, essa água modificada, né? Eu falei, vou experimentar. Se realmente ela fizer um efeito bom, ela não tem preço. E aí eu comecei a utilizar a água. Eu levei mais ou menos uns 2 meses para sentir o efeito real da água, mas à medida que eu ia usando, sempre eu ia melhorando, né? E hoje, não tem nem 1 ano que eu estou usando a água, faz mais ou menos uns 8 meses que eu faço uso da água. E eu ando com a garrafinha no carro, eu sempre tomo. E aí hoje eu funciono normal. Então eu vou ao banheiro todos os dias, eu não ando mais com hashi na bolsa. Meu esposo não ouve mais grito, nem os meus vizinhos, porque eles ficavam incomodados, porque eu gritava muito mesmo no banheiro. E aí, normal, feliz da vida, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, tudo melhorou, porque agora eu não sou mais uma pessoa enfesada, eu sou uma pessoa feliz, graças ao Silo que está lá em casa, e abençoado seja. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Giane? Muito obrigado. Impressionante, né, pessoal? Um depoimento extraordinário, como que você viu aí da Dona Elizabeth aqui de Salvador, né? Um resultado fantástico, porque a filha dela, né, como vocês observaram no depoimento dela, estava realmente num estado vegetativo e mudou completamente depois que começou a utilizar a água. E é muito emocionante quando você escuta ela dizer que a ambulância foi pegar a sua filhinha, que aparentemente estaria no estado vegetativo, passou correndo, andando, ou seja, trouxe de volta a vida da menina que estava num estado extremamente lamentável. E o depoimento da Jeane, que eu creio que não é impossível você sequer imaginar o que é ficar 30 dias sem ela. E ela teve esse problema que já era de longo prazo, com expectativa mínima de vida, mas o problema solucionado, simplesmente seguindo a recomendação do médico, né? Como foi dito pelo Dr. Lai Ribeiro, que foi a água do Sulocimol. Você vê aqui um caso clássico de acidez e também de ácido úrico, né? E posteriormente, tomando a água tratada magneticamente pelo Sulocimol e também por borrifar a mão, uma recuperação fantástica, uma regeneração quase que completa, um resultado muito incrível. Atualmente são mais de 10 mil depoimentos só no YouTube, né? E aí vem a pergunta, né? Como que foi possível esses resultados com esse projeto de saúde que a Timol desenvolveu? O produto espetacular que eu considero, meus amigos, a maravilha do século é esse, o Sulocimol, ok? O Sulocimol, que dentro do seu organismo, a água tratada por ele vai se traduzir em saúde, porque vai reduzir a acidez, como você viu, e o excesso de radical livre.
É possível que alguns dos presentes já tenham ouvido falar em magnetoterapia, mas talvez a novidade seja a magnetoterapia pela água. Mas esta é uma revolução da ciência e da medicina, porque pode tratar diversas doenças simplesmente tomando água. E é isso que esse produto fantástico, o Silocimol, faz. Ele proporciona um processo chamado de hidrólise, e esse processo se traduz em saúde. Você vai começar a entender o que o Silocimol faz na água. Nós aprendemos, meus amigos, desde o primário, que água é H2O. Aí você tem a macromolécula da água, H2O. São 2 átomos de hidrogênio, H2, 2 de hidrogênio. Um na cadeia química positiva e um na negativa. E um átomo de oxigênio. Quando a água é submetida ao campo magnético do Silocimol, ocorre esse processo de hidrólise, que é a dissociação. Em termos muito simples, o hidrogênio positivo é colocado à parte, e ficando junto a hidroxila, que é o oxigênio e o hidrogênio negativo, e à parte os íons de hidrogênio. Só que a água ela contém minerais, como por exemplo o cálcio e o magnésio. Queiram notar que esses minerais, como o magnésio, eles são bivalentes. O cálcio é Ca++ e o magnésio é Mg++. Eles vão atrair 2 íons da hidroxila e nós teremos aí então uma formação dos hidróxidos alcalinos de cálcio e dos hidróxidos alcalinos de magnésio. É isso que é importante você entender. O Silocimol se tornou único no mundo. Não é porque há uma elevação do pH. Essa não é a função primária dele. Há uma elevação, mas não substancial. Mas note, os minerais que estão na água se transformam em hidróxidos alcalinos. Em resultado disso, o seu sangue se torna alcalino. E olha o benefício aí para a sua saúde. A acidez do corpo como um toda, ela é reduzida. Só esse benefício já tornaria esse produto a maravilha do século. Mas não para por aí. Porque o H+, que a princípio ficou sem função, quando você toma água, quando você bebe a água, ele vai em busca do radical livre, o O-, que vai atrair 2 íons, e nós então teremos a formação de água, H2O. Ou seja, o radical livre, que estava ali destruindo, corroendo a membrana celular, o excesso dele foi neutralizado. Mas uma coisa, meus amigos, é nós afirmarmos tudo o que você acabou de ver. Outra coisa é termos as comprovações. E é um outro motivo de orgulho da Timol. Nós temos as comprovações científicas em laboratórios como o do Falcão Bauer, estudos feitos na Unesp, estudo feito pela APTA, né? Foram esses estudos que proporcionou a Timol um termo de reconhecimento do Congresso Federal. Por exemplo, olha só a conclusão do estudo científico que foi feito pela APTA e que depois foi apresentado nos Estados Unidos. Notem, primeiro benefício, neutraliza o excesso de radical livre, teor de oxigênio no sangue, ou seja, resolve o problema da hipóxia. Deixa o sangue mais alcalino, note, o sangue mais alcalino. Reduz o triglicérides, o colesterol, a glicose, a gordura subcutânea e uma novidade que veio à tona através do estudo científico, que aumenta a densidade e o conteúdo mineral ósseo. Ou seja, isso implica em dizer que trata e previne osteoporose. E aí, nesse momento, eu quero que você pense na seguinte situação. Você conhece alguém que não necessite desse produto? É um fato que ele atua para a prevenção e também atua para resolver e corrigir uma deficiência de saúde. E esse estudo, como falei a vocês, resultou em a empresa receber esse termo de reconhecimento de idoneidade, assinado pelo Congresso Federal, também pelo Dr. Márcio Bontempo, e aí você percebe que, em partes, já no finalzinho, se diz que o tratamento ou correção magnética da água, como sistema ou método de proteção e recuperação da saúde, notem, tem eficiência cientificamente comprovada, mas é o tratamento da água com o Silocimol, com estudo científico, o que também é mais uma conquista. Então nós hoje vivemos um momento, meus amigos,
que ninguém da classe médica pode questionar, porque nós temos um estudo científico que ele pode observar e corroborar as informações apresentadas. Então é um momento diferente, porque antes tínhamos os depoimentos, hoje temos os depoimentos e mais esse agregante, que é o estudo científico. Então o futuro é nosso, ok? É um produto extraordinário, porque em apenas 20 minutos ele é capaz de fazer a correção magnética da água, né? De 20 litros. É um produto prático, de fácil utilização, porque você vai colocar no seu suporte para galão de água mineral, vai colocar no filtro de barro na parte de baixo, enfim, e esperar 20 minutos para começar a utilizar. É a revolução da saúde, né? A água ser usada, ok? Bom, é importante salientar que é um produto liberado pela Anvisa, né? Tem uma liberação para circulação e venda no país, e não é remédio, tá? Mas é um coadjuvante e que vai trazer esses resultados. E aí, vocês viram cerca de 2 depoimentos, mas só no YouTube nós temos mais de 10 mil depoimentos. Então, depoimentos você tem abundância nas mídias sociais, ok? Além disso, a Timol lançou o Silocimol e o Top H+, com infravermelho longo, o que proporciona uma outra vantagem, tornando a água ainda mais leve, porque os aglomerados de molécula da água, os clusters, são quebrados com mais facilidade com a inclusão do infravermelho. Então, nós temos um produto que, como disse, é a maravilha do século. E eu te pergunto, né? Quantas pessoas que você conhece que vai se beneficiar com esse projeto de saúde? Busque aí na sua família, busque na sua comunidade, na sua memória, as pessoas que você apenas conhece, quantas que irão se beneficiar? Então, nós temos um produto que ele é extraordinário, ok? É extraordinário. Alguém está perguntando sobre hemodiálise. A hemodiálise, nós vamos responder perguntas no final, mas é interessante colocar o seguinte: alguém que faz hemodiálise, ele vai tomar água de acordo com a prescrição médica. Dependendo do grau, a pessoa pode tomar 1 litro. Particularmente, já vi casos de pacientes tomarem apenas 1 colher de água por dia. Então, ele vai tomar a quantidade de água que o médico receitar, mas da água tratada magneticamente pelo Silocimol. Então, a pessoa pode tomar água magnetizada, né? Mas na quantidade, dependendo do caso que for prescrita pelo médico, né? Ok? Bom, mas agora, já que você viu um pouco do nosso estudo científico, viu o nosso produto carro-chefe, chegou o momento de você entender o nosso negócio e de você fazer parte dele e ter independência financeira que esse produto e a empresa melhor pode proporcionar, ok? Então, se você está presente na sala como convidado, eu reitero que a pessoa que convidou você, ela deseja profundamente bem-estar. Ela deseja que você tenha saúde, mas também deseja que você tenha sucesso financeiro. E convenhamos, as duas coisas irão proporcionar qualidade de vida. Falando do negócio, como parceiro nosso, você vai adquirir uma franquia e vai vender diversos produtos próprios. É um grande negócio do qual você vai ser dono. Mas também você vai criar a partir de você uma rede e você vai ganhar sobre a entrada de novas adesões, novos franqueados e também sobre a movimentação das vendas de produtos das pessoas que estiverem ligadas à sua rede. Vamos começar a entender aqui as formas de ganhos, né, que você tem no nosso negócio. São 9 formas de ganho que irão proporcionar a sua independência financeira, ok? Irão proporcionar a sua independência financeira. Vamos começar falando dos ganhos com as vendas, tá? Então, nós temos 3 tipos de franquias. Nós temos a franquia Platina, que é a franquia superior, temos a Ouro, que é a intermediária, e temos a Prata, que é uma franquia inferior. Aí você pode gravar, né? Platina, Ouro, Prata. Platina é uma franquia superior, a Prata a Ouro intermediária e a Prata inferior, ok? Mas não há desculpa para a pessoa não fazer parte do projeto. Então vamos começar falando dos ganhos com as vendas. O Silocimol sem o infravermelho,
o cliente adquire por R$ 660. E cá entre nós, meus amigos, me perdoe a redundância da palavra, um produto com estudo científico, um produto conceituado internacionalmente, com mais de 10 mil depoimentos e que é perene, que dura no mínimo 30 anos, o cliente paga R$ 660. Então, nós podemos afirmar que são míseros 660. Porque um celular razoável no mercado custa R$ 1.000. E se você comprar um celular e, de repente, um ladrão achar que é dono desse valor, você compra outro, não compra? Então, você tem esse produto com esses benefícios para a sua família inteira, por R$ 660. O franqueado, ele adquire por 360 e ganha 300. O Silocimol com infravermelho, com esse benefício acrescentado, o cliente adquire por 690, o franqueado a 378 e ganha 312 em cada um. Esses valores são referentes aos franqueados prata. Então, se você for prata, você sempre vai adquirir com esse valor. Mas se a sua franquia for ouro ou platina, da sexta venda ou compra em diante, você vai ter um desconto. Olha, por exemplo, o Silocimol em inox, você vai adquirir por 276 e o cliente vai adquirir por 660. E o seu lucro agora aumentou, você sendo ouro ou platina, da sexta compra em diante para R$ 384 em cada aparelho. O Silocimol com infravermelho, você adquire por 290 e o cliente por 690, pegou para R$ 400. Veja bem, você ganha R$ 400 com um único produto que você vende de 690. Você calculou a margem de lucro? Então é um ganho certamente muito espetacular. Ok? Bem, além disso, nós temos o Top H+. Tá? O Top H+, que foi também desenvolvido, ele emite cálcio e magnésio da água, ele contém a pedra dolomítica, ele tem ainda na versão sem o infravermelho e já com o infravermelho. O Top H+, com inox, o cliente adquire por 330, o franqueado por 165, o franqueado de qualquer franquia, e o seu lucro é de R$ 165. Agora, o Top H+, com infravermelho, com esse benefício também acrescentado, o cliente adquire por 350, o franqueado, pela metade, 170, é de R$ 175 em cada aparelho. Ok? Com infravermelho. Tá? Além disso, a empresa também desenvolveu outros produtos. Tá? Nós temos esse produto que a dona de casa adora ele. Ele é o Maxilin. É o que lava a roupa sem sabão. Ok? É um produto que vem do Canadá e já foi premiado em vários países, né? São pelo menos 3 anos, em média, sem comprar sabão em pó, utilizando apenas o mínimo de sabão em pó, porque ele tem a durabilidade de 1.095 lavagens. Esse produto, o cliente adquire por 120 e o franqueado por 80. O seu ganho é de R$ 40. Ok? É bom lembrar que ele contém também pastilhas de infravermelho, que diminui a aderência da sujeira dos tecidos. Um outro produto com mercado enorme pela frente. E aí uma novidade. A Timol lançou o combo. O combo, tá? É o Silocimol e o Top H+, juntos, na mesma embalagem. 2 em 1. O cliente adquire por 990, os dois. Franqueado por 525. E o lucro é 465. O franqueado prata sempre vai adquirir, né, por esse valor. Aí você vai adquirir os dois por R$ 441, tá, meus amigos? Após a sexta compra. 441. Olha que maravilha, né? Você vai ganhar R$ 549 num kit que você vender. R$ 549. Você vender 10 kits, você ganhou mais de R$ 5.000. Então, extraordinário o lucro com as vendas. Além disso, a empresa desenvolveu outros produtos, né? Uma linha de suplementos.
Temos, por exemplo, o kit Boa Forma com óleo de cártamo e óleo de coco, né? O cliente adquire por R$ 89,00, o franqueado por R$ 59,00, a margem de lucro é de 40%, você ganha R$ 30,00, um produto que custa R$ 89,00 para o cliente. Na verdade, são dois produtos, né? O óleo de cártamo e o óleo de coco. Um outro produto extraordinário, o kit Saúde, né? Ele contém a clorela que é uma alga de água doce e que faz uma faxina no seu organismo, né? Junto com o polivitamínico de Ásia, um produto também espetacular, ok? Esse kit Saúde, o cliente adquire por R$ 112,50, o franqueado é R$ 75,00, o lucro também na ordem de 40%, R$ 37,50, ok? Temos também o kit Boa Forma. Esse kit inclui o colágeno e também a vitamina C, né? Que vai sintetizar o colágeno, vai dar tonicidade aos tecidos, à pele. O cliente adquire por R$ 112,50, o franqueado a R$ 75,00 e o seu lucro é de R$ 37,50, ok? E o kit Saúde, esse aqui extraordinário, são 4 produtos em um. Você tem o citrato de magnésio, a vitamina K2, né, que garante que os minerais fiquem nos lugares aonde foram, a vitamina D3 e o cálcio, ok? Em sachês, um produto que custa R$ 89,00 para o cliente, 4 em 1, o franqueado adquire por R$ 59,00 e o seu lucro é de R$ 30,00, ok? Bom, então, de posse dessa média de lucros, nós conseguimos fazer uma simulação. Nós temos na coluna esquerda a média de 1 por dia. E na coluna do meio, uma média mensal de 3 produtos por semana, que dá 12 ao final de um mês. Tá? 1 por semana, 3 por semana, 1 por dia. Mas eu quero que você direcione a sua atenção apenas para a coluna do meio. Note, se você vender 3 silocimol por semana, você tem um resultado de 4.608. Você vendendo 3 para pegar mais por semana, 1.890 ao final de um mês. Se você fizer a venda casada do silo e do top, aí somando os dois juntos, você tem R$ 6.500. E nós estamos falando, meus amigos, de você efetuar a venda de 3 por semana. Cá entre nós, a semana tem 7 dias, manhã, tarde e noite cada dia. Então você tem uma semana inteira com 3 turnos para vender 3 por semana. Tem um resultado de R$ 6.500. Todos que estão na sala, eu faço essa pergunta para que você responda para você próprio. Hoje, nesse momento, R$ 6.500 é um dinheiro que você deva desprezar? E nós estamos falando de 3%. É uma meta mínima que você pode ter. Ok? 3 por semana. 3 kits por semana. R$ 6.500. Ok? Esse dinheiro te ajudaria hoje na construção da sua casa, na troca do automóvel, na aquisição da casa própria, na aquisição de um automóvel novo, na faculdade do filho. Ajudaria? Então tem a meta, 3 por semana. Simples, né? Mas você pode querer mais, trabalhar mais e vender 1 por dia. Se você vender o kit combo, né, que você ganha 549 em cada kit, você vender 10 por mês, olha, R$ 5.490, R$ 5.500, vendendo 10 por mês. Então você tem diante de si um lucro expansivo, expressivo realmente. Olha aí o Maxilin, né? Se você vender um Maxilin por dia, ao final do mês você tem R$ 1.200. Um produto que o cliente compra tarde, porque lava roupa sem sabão e custa R$ 120. Então você concorda que nós estamos diante de um negócio extraordinário e com ganhos fabulosos? Nós temos distribuidores que já fizeram vendas muito expressivas. Nós temos aqui um distribuidor em Salvador que no mês vendeu 130 aparelhos. Nós temos distribuidores no sul do país, lá em Nova Veneza, que no único mês vendeu 118 peças. Distribuidores que já venderam 250. Então, o foco é o trabalho, mas a meta é sua, é o seu trabalho que vai determinar quanto que você vai ganhar.
Temos também a linha IMAG, né? Com a joelheira, a faixa abdominal, munhequeira. Temos a cotoveleira, o coxal, a tornozeleira, tudo confeccionado com neoprene impregnado e também os magnetos e o infravermelho. A aplicação delas nos locais vai diminuir as dores e a inflamação em até 70%. Você tem um amplo mercado também pela frente, né? Ortopedistas, academias, esportistas. Bom, um outro grande mercado. Não? E você também tem um ganho de 40% em toda a linha IMAG, que está disponível nos nossos escritórios e na sede em Uberlândia. Então, temos um negócio fantástico nas mãos. Tá? Bom, agora que você viu os ganhos com as vendas, você vai começar a entender os ganhos com o marketing. Nós poderíamos usar aqui a seguinte analogia. As vendas é como você querer ter água em casa e você ir na fonte, pegar um balde e trazer água para casa. Mas se você não quiser ir lá na fonte, aí você cria um sistema de encanamento e a sua caixa d'água vai encher, sem você necessariamente ir lá. Esse é o marketing. As vendas te dão um dinheiro imediato, que você não pode desprezar. É aí você ir na fonte e tirar a água. Mas o marketing é o cair a água na sua caixa d'água. É cair as moedas na sua conta bancária, o dinheiro a todo momento. Então o marketing ele vai proporcionar a sua independência financeira. A Tibol se orgulha de ter criado, meus amigos, o melhor sistema de marketing que existiu. Um sistema sério, justo e que paga muito. Você vai ver já o nosso cenário, o quanto que ele paga. Tá? Então vamos começar falando aqui das nossas áreas de ganhos. A primeira área é a indicação direta. Tá? Então vamos entender. A indicação direta, você indicou uma pessoa, ela se tornou um franqueado, você ganha o seu percentual. Se o novo que você trouxe adquirir uma franquia prata, você ganha R$80. E isso independe dele ser o primeiro, segundo, terceiro, quarta, sendo prata, R$80. Mas se o novo que você trouxe for ouro, o primeiro e o segundo, o seu ganho é de R$120. O terceiro em diante, R$300. Olha como ele é progressivo. Do terceiro direto, o ouro em diante, é R$300. Se o novo for platina, o primeiro e o segundo, você ganha R$200. Do terceiro em diante, R$380. Imagine, um único platina, R$380. Atenção, essa primeira área de ganho, todos os franqueados ganham. Mesmo quem adquiriu uma franquia prata de R$900, se trouxer um platina e esse for o terceiro, vai ganhar R$380. Olha que maravilha, né, meus amigos? A pessoa que adquiriu uma franquia prata de 900, se trouxer um platina e ele for o terceiro, ganha R$380. Então é uma área de ganho que todos os franqueados participam. O bônus da indicação direta. Ok? A segunda área de ganho, o prata aí não está incluído. Só tem direito a receber esse bônus quem for franqueado ouro ou platina. Como é que funciona esse bônus? Toda vez que um direto seu trouxer 2 com intervalo de 30 dias, né, sendo ouro ou platina, notem, você ganha R$500. Ouro ou platina, você ganha R$500. Nossa analogia, o seu direto é o seu filho. O seu filho cadastrando 2, você tem 2 netos. R$500. Então, nós estamos diante de um negócio que é muito bom ser avô. Então, ajude os seus filhos a produzir netos. Toda vez que ele produzir 2 netos, que valem de 30 dias, sendo ouro ou platina, você ganha R$500. Atenção! Mas você tem um direto que tem velocidade, que trabalha muito e traz pessoas para o negócio. Se ele trouxer 2 essa semana, platina, você ganhou 500. Na semana que vem, ele trouxer mais 2, você ganha 500. Se na outra você vai ganhar sempre 500, toda vez que ele trouxer 2. Mas o intervalo máximo de um cadastro para o outro é de 30 dias.
para dar tempo você ajudar ele a trazer um novo. Esse bônus, ele é extraordinário, meus amigos, extraordinário. Porque o seu filho, o seu direto, ele vai ganhar pela indicação, mas você, como patrocinador dele, vai ganhar pela entrada desses outros 2 netos, por assim dizer. Olha a importância de você ajudar os novos e os diretos da sua rede. Produzir netos. Quanto mais netos, mais resultado financeiro você vai ter. Esse é um bônus extraordinário. R$500 toda vez que um direto seu gerar 2 netos, por assim dizer. Ok? Bom, chegamos aqui à nossa terceira área de ganho, o nosso binário. A rede binária, ela funciona assim. A partir de você, todos que entrarem na rede vão ficar de um lado ou de outro, à esquerda ou à direita. Ou perna A ou perna B, como alguns que preferem chamar, mas enfim, serão 2 equipes. Esse bônus, ele é pago com base na perna menor, ok? Ele é pago com base na perna menor, ou seja, a empresa paga para que você cresça a perna que está menor. Funciona assim. Vamos aqui direto para a tabela de ganhos, para que você possa entender como é que funciona, tá? Aqui. Aí você vai entender bem direitinho como é que funciona. Então, digamos que você tenha 50 pessoas na sua perna maior e 10 pessoas na perna menor. Qualquer um daqueles 10 que trouxer um novo vai te gerar dinheiro, mesmo que não tenha sido direto seu. Estando na sua perna menor, irá te gerar dinheiro. Digamos que esse novo, ele seja prata, tá? Você é prata e vem um novo prata, você é reais. Se for um ouro, você sendo prata, na sua perna menor, R$80. Se for platina, aí é R$160. Agora, olha a importância de você ser franqueado ouro ou platina. Você tem uma franquia ouro, e na sua perna menor, na rede binária, gera um novo cadastrado prata. Você ganha R$60. Mas se o novo for ouro, aí é R$120. Mas se for um platina, é R$240. Agora, olha o que ocorre você sendo platina. Se gerar um prata na perna menor, você ganha 80. Se gerar um ouro, 160. Se gerar um platina, R$320. Por um único cadastro platina que gerou na sua perna menor, você sendo platina. E ao passo que a sua rede vai crescendo e você vai alcançando níveis de liderança, esse bônus vai aumentando. Ele pode chegar a R$600. Cada novo que entrar, ok? É um processo de ajuda mútua mesmo, como colocou aqui o Marival. Dessa forma que funciona. Mas eu chamo a sua atenção para um detalhe. Notem aqui que a franquia prata é 50 pontos. A ouro é 100 pontos. Então, a franquia ouro, você ganha o dobro do prata. A platina, que é 200 pontos, você ganha em valores o dobro do ouro e 4 vezes mais em relação ao prata. E detalhe, um franqueado nosso, ele não precisa renovar a franquia após 1 ano, após 5, nada disso. Ele adquiriu uma franquia platina, ele vai ganhar na rede binária 4 vezes mais que o prata. Onde você já viu um negócio desse? Você paga uma única vez e ganha 4 vezes mais que o prata e o dobro do ouro, sendo platina. Então, olha a importância de você ter uma franquia intermediária ou superior como é a platina. O resultado é expressivo. Além disso, meus amigos, é importante você lembrar que a nossa rede binária ela é até o infinito. Não há limite de geração. Ela vai até o infinito. E, além disso, você também recebe derramamento do seu pilar e do seu patrocinador que está acima de você. É importante, né, que você esteja a todo momento cobrando também essa ajuda do seu patrocinador para que a sua rede cresça ainda mais rápido. Então, nós temos uma rede binária que é a que mais paga no Brasil, a que mais paga no mundo. Os ganhos são expressivos, né? Ok? Chegamos aqui à nossa quarta área de ganhos, que é o bônus codificado sobre novas adesões.
Esse bônus, ele ocorre a partir do seu terceiro que cadastra outros. E ele é na profundidade de 2 em 2. Então, no instante que o seu terceiro a cadastrar outros, ele trouxer o primeiro, aí você ganha 80. Ele trouxe o segundo, mais 80. Esses dois, cada um trouxendo 2, também vai descendo na profundidade de R$80, ok? Esse bônus, dependendo da sua graduação, ele pode chegar a R$125. Mas a Timol paga de 80 a 125 até a quinta geração, e da quinta em diante paga 50, mas paga até o infinito. Detalhe, do terceiro em diante, de 2 em 2 até o infinito, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, na profundidade, de 2 em 2 até o infinito. E detalhe, esse terceiro, quarto, quinto, sexto, ele pode estar na perna menor na sua rede binária ou na maior, e você vai ganhar. Então a Timol criou um sistema que permite o franqueado, que é ouro, né? Nessa condição também, né? Ter esse bônus extraordinário, ok? Agora notem, né? Você precisa ser ouro ou platina e tem que estar ativo para receber o bônus de codificado, que é a partir do seu terceiro a cadastrar outros, tá? Chegamos então aqui, meus amigos, à nossa quinta área de ganho, que é o residual de consumo. Então você vai ganhar 2% de comissão sobre as vendas e compras da sua rede. Novamente, para você receber esse bônus, você precisa ser ouro ou platina, né? São essas franquias que têm direito a esse percentual, esse bônus, sobre as compras dos seus diretos e da sua rede, tá? Você pode ver aqui, né? Um Silocimol é 5,60, um Propega Mais 3,30, o Max CPR 7,20, que ele é vendido em múltiplos de 10, e o Maxilink R$ 1,60. Por cada produto, você tem o seu percentual, a sua comissão. Imagine você com uma rede aí com 1.000 pessoas, todo mundo trabalhando, e essa rede te venda 5.000 Silocimol. Só de comissão de Silocimol, olha o que resultou aí, como você vê aí abaixo. R$ 27.600. Então, no volume final das vendas, o número se torna muito expressivo. Então, também é importante que a sua rede esteja a todo momento vendendo, cadastrando novos, né? E você vai conseguir isso fornecendo treinamento e também encaminhando eles para a videoconferência, ok? E o bônus Onix, né? Esse bônus, ele permite que você ganhe da rede do primeiro e do segundo, que descerem ali, porque o bônus de residual de consumo, ele começa mesmo a partir da rede codificada, que é do terceiro em diante. Do terceiro é cadastrar outro. Mas o Onix permite que você também ganhe da rede do primeiro e do segundo. Então, nós temos um sistema que você ganha percentual de comissão de vendas de toda a sua rede. Tá? Bom, meus amigos, você já viu que o nosso negócio é gigantesco. E aí você tem os valores das franquias. Uma franquia platina é R$ 3.600. Uma ouro, que é intermediária, é R$ 1.800. E a prata, que é uma franquia inferior, é R$ 900. Você já viu a importância do platina na rede binária, né? Ele ganha o dobro em relação ao ouro e 4 vezes mais em relação ao prata. É extraordinário. Mas não dá desculpa para alguém não fazer parte do nosso... Você tem uma franquia que custa R$ 900. E cá entre nós, né? Um cliente extremamente inteligente, ele vai preferir comprar uma franquia prata do que um aparelho. Porque na franquia já vem um aparelho que custa 660, ele coloca mais 240, compra o aparelho e a franquia, que já vem embutido no kit. E pode desenvolver o projeto vendendo outros produtos e crescendo a rede. Então, convenhamos também, nossas franquias são acessíveis, porque os valores são proporcionais aos ganhos que elas poderão realizar. Ok? Bom, além de tudo isso, a Timol criou uma rede mundial. Tá? A rede mundial, ela proporciona o crescimento da sua rede. No primeiro momento, você precisa entender que a rede mundial, ela vai beneficiar muito o cliente. Tá? Muito o cliente. Nessa rede é vendido 2 produtos. O Hiperminer, que é um filtro mineralizador, e o Max CPR. Ambos os produtos são adquiridos por R$ 80. Mas imagine
imagine um cliente que adquire esse produto, R$ 580, e pode ganhar até 3.140, simplesmente porque adquiriu o produto. Ele ficou incluído na rede mundial. E note que os produtos são extraordinários. O Hiperminer, ele é um 3 em 1, porque ele filtra, purifica, mineraliza e ainda deixa a água com pH ideal, 7,4, que é o pH do sangue. Então, um produto extraordinário, patenteado, né? O único filtro que mineraliza. O outro produto é o Max EPR, que proporciona economia de até 25% de combustível, mas a primeira coisa que você vai ver no veículo é o aumento da potência, na ordem de até 15%. Também diminui a emissão de CO2 na atmosfera, tá? E aí você vê algumas informações, como é importante percorrer de 300 a 500 quilômetros para você usufruir o benefício do Max EPR no seu automóvel. Mas, enfim, você tem esses dois produtos de primeira linha. O Max EPR, que vai aumentar a vida útil do seu veículo, do motor dele, tá? E você tem o Hiperminer, que é um filtro extraordinário. Então, o cliente adquiriu um filtro. Ele pode ganhar até 3.140. Acontece que se ele indicar 4, ele ganha mais rápido. E os ganhos se tornam ainda maiores. Ok? Na verdade, para você entender a rede mundial, ela é uma matriz forçada, de 4, tá? Você coloca 4 pessoas em cada posição. Na quinta pessoa, já é uma outra posição. Então, quando você faz adesão à rede mundial, ou o cliente compra um produto, ele ganha uma posição na matriz que vai gerar 1.560. E a empresa dá para ele mais uma posição chamada espelho, que vai gerar 1.580. Total, 3.140. Então, se coloque no lugar do cliente. Comprou o produto, não precisou comprar franquia, nada, e ele pode ganhar com essa posição 3.140, ok? Só que aí, na ilha, é colocar 4 pessoas. Essas 4 pessoas vão comprar o filtro ou o Max EPR. Aí a empresa faz uma coisa fantástica. Toda vez que ele indicar um novo, olha o que pode ocorrer. Olha o que ocorre. A empresa dá mais uma posição para ele, que vai gerar R$ 1.580. Então aí se tornou extraordinário. Porque agora, esse cliente, ele pode chegar a ganhar mais de R$ 9.000. R$ 9.460. Então imagine, meus amigos, que negócio extraordinário. O cliente compra um produto, indica 4 e ele pode ganhar até 9.460. 3.140 da posição original mais a espelho. E por cada posição adicional, olha, 1.580. Você não acha que o cliente vai ficar satisfeito? Porque veja o que ocorre, por exemplo, nas companhias aéreas. Se você comprar uma passagem aérea, aí você vai ter acúmulo de pontos para milhagem. Mas aqui na Timon é a única empresa que o cliente vai comprar o produto e vai ganhar dinheiro. E muito mais do que ele investiu. E além de estar com o produto consigo. Ok? Muito mais do que ele investiu, além de estar com o produto consigo. Tá? Então assim, você conseguiu enxergar como funciona a rede mundial. Você vai ganhar de 79 vendas abaixo de você. Só que a empresa fez uma coisa interessante. Depois que você colocou seus 4, no seu quinto, você já ganha uma outra posição. Então aí já é extraordinário que os ganhos vão aumentando. Agora lembra que eu falei que o cliente pode ganhar até R$ 9.000? Aí o cliente ganhou R$ 9.000, adquiriu a sua posição e colocou 4, cada um indicou 4, ele ganhou R$ 9.000. Você acha que ele vai querer perder esse ganho permanentemente? É claro que não. Aí agora ele tem um prazo para se tornar um franqueado. Ele tem 60 dias para ser um prata, 120 dias para ser um ouro e 180 dias para ser um platina. Olha como a coisa ficou boa agora. Aquele cliente agora, ele vai comprar a franquia. E ele não vai comprar sozinho. Todos que estão abaixo dele também vão vir. Aí você vai ganhar indicação,
bônus binário, vai ganhar início rápido, porque de uma vez só vai vir muita gente na sua rede. Não é só ele, é os que estão abaixo dele também. Porque ninguém vai querer perder esse ganho que a rede mundial proporciona. Ok? Claro que se você já é um franqueado, não precisa comprar franquia e vai ter todos esses ganhos que eu te apresentei. Mas olha que coisa extraordinária. O cliente vai ser um franqueado e não vai vir sozinho. Vai vir com todos que ele trouxe para o negócio e que ele indicou os nossos produtos. Em resultado disso, a sua rede cresce. Aí você vai chegar muito mais rápido ao bônus de liderança. Você vai se tornar Rubi, duplo Rubi, Esmeralda, e isso com muita facilidade, ok? Olha só o que acontece. Você se tornando Rubi, você recebe da empresa um notebook de presente. Mas o mais importante é que você fica incluído no rateio de 5% das vendas do lucro da empresa. Mas a rede não vai parar de crescer, porque o cliente do Filtro, o cliente do Max ETR vai se cadastrar. Aí você se torna agora duplo Rubi. Aí você ganha um projetor. A rede vai crescendo. Aí o seu prêmio agora, como Esmeralda, é um HB20. O crescimento da rede vai proporcionar um outro prêmio. Agora é um Corolla e mais uma viagem internacional, você sendo um diamante. Como duplo diamante, o seu prêmio agora é uma Mercedes C180 Turbo. E como triplo diamante, aí é um carro que dispensa qualquer apresentação, é uma BMW X6 3.0. Então agora, você enxergou um grande negócio. A rede mundial, para os franqueados, já vai dar um dinheiro bem imediato. Mas para o cliente é extraordinário, porque ele vai ter o produto e o mais importante, o dinheiro. Muito mais do que o que ele investiu. E ele vai se cadastrar, e a sua rede vai crescer, e você vai chegar rapidamente a Rubi, duplo Rubi, Esmeralda e Diamante. É uma estratégia fantástica. É uma das melhores coisas que eu vi no marketing. E podem acreditar, o país inteiro vai falar da rede mundial. Porque é o único sistema que o cliente adquire um produto e ganha dinheiro. E ganha muito dinheiro. E posteriormente vem o crescimento da sua rede e os ganhos para você é ainda mais extraordinário. Mas é importante que você que é franqueado faça sua adesão à rede mundial, ok? Acaba sendo por ordem de chegada e você precisa fazer também sua adesão. Assim então, meus amigos, é possível que tenha ficado algumas dúvidas, algumas perguntas. Nós temos várias áreas de ganhos, mas nós nos orgulhamos muito de ter o melhor sistema do mercado. E acredite, o país inteiro vai falar dessa rede mundial, e a sua rede vai crescer, e os seus bônus irão aumentar. É claro que isso envolve trabalho, envolve determinação. Nós não estamos dizendo a você que você vai ter o resultado sem fazer nada. Se você se empenhar e der o seu melhor, o resultado irá vir, e dentro de pouco tempo, como já está acontecendo para muitos dos nossos franqueados. Então, como disse o Walt Disney certa vez, né? Mire na lua, pois se você errar, acertará as estrelas. Então, pense grande, não apenas sonhe, mas vá em busca desse objetivo. Que ele seja mais do que um sonho, que ele seja o seu objetivo de vida. Eu te pergunto, nós te mostramos ali uma HB20, um Corolla, uma Mercedes, uma BMW. Qual vai ser o seu carro? O que você vai ganhar aqui da Tmol? A boa pergunta, a resposta interessante é que o seu resultado não depende de ninguém. Não depende do palestrante, não depende nem da pessoa que trouxe você para a Tmol. Vai depender de uma única pessoa, que eu sei que você sabe quem é, que é você e o seu trabalho. Então, se você tiver fé em Deus, por Deus no seu coração, se você trabalhar firme, o resultado vai vir. E essa vai ser a última empresa que você vai querer trabalhar na vida, porque você vai ter a sua independência financeira. Ok? Então, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês na noite. Amanhã pela manhã teremos às 9h30 a videoconferência.
estejam presentes, convidem a igreja, estejam certos que temos um grande negócio com produtos fabulosos e principalmente um marketing que proporciona a independência financeira. Então, muito boa noite a todos, fica com Deus, e a única coisa que eu posso dizer aos novos que estão presentes é: sejam bem-vindos à Timol, a melhor, e acredite, será a maior empresa de marketing nesse país. Boa noite a todos e fiquem com Deus.